Tesouro IPCA. Vamos iniciar então desvendando esse título, né? Então vamos iniciar pelo que é o Tesouro. O Tesouro nada mais é que quando o governo não consegue fechar suas contas, ele cria uma dívida. Isso aí é chamado de dívida interna. E para pagar essas dívidas, a gente empresta dinheiro para o governo e ele nos remunera. Então por isso que o Tesouro hoje ele é tido como o título mais ou o investimento mais seguro do Brasil. Por quê? Porque na hora de pagar você, se o governo não tiver dinheiro, ele imprime mais. Então o risco de crédito é quase nulo quando a gente está falando de título do Tesouro. E de uns anos para cá foi criado o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? Ele pegou esses títulos e facilitou para as pessoas físicas a compra desse título. Então, atualmente, qualquer pessoa consegue comprar pelo Tesouro Direto ou por uma corretora esse investimento. E no Tesouro a gente tem três grandes classes. Primeira classe é o Tesouro Pré-fixado, segunda classe o Tesouro Selic e a terceira classe o Tesouro IPCA. Muitos hoje falam que o Tesouro IPCA pode ser a maior oportunidade da década, e talvez seja. Hoje, no dia que eu estou gravando, o Tesouro IPCA está em IPCA mais 6,84. Então vamos lá. Tesouro a gente já comentou. Vamos lá, o que é o IPCA? IPCA é o índice de preço amplo do consumidor. O que ele quer dizer isso daí? Nada mais é do que quanto que o preço aumenta, a inflação. Então o IPCA hoje ele é um indicador oficial, que ele é medido pelo IBGE, e ele mostra como que está a inflação do país. Até o presente momento, a inflação está acumulada em 4,6%. A inflação dos últimos 3 anos fechou, né, a média fechou em 6,8%. Então, o que significa Tesouro IPCA? Que ele te paga a inflação mais um prêmio. Então ele é o único título, né, que ele vai realmente remunerar o investidor acima da inflação. E quanto que ele vai remunerar acima da inflação? É o prêmio. Então hoje o Tesouro que ele fecha em 29, né, 2029, ele está remunerando IPCA mais 6,84%. Então ele é o título que daqui, né, hoje nós estamos em 2024, para 2029 são 5 anos. Em 5 anos ele vai pagar exatamente o IPCA mais 6,84. E o IPCA vai ser sempre 4%, vai ser a média de 6%. Essa é a beleza do título. Por quê? Porque ele nos protege independente do que aconteça. Se o IPCA ele sobe a 10%, ele vai pagar 10% mais os 6,84%. Se o IPCA cai a 2%, ele vai pagar 2% mais os 6,84%. Ou seja, ele é um título que ele é pós-fixado. Ele tem um spread, né, que é esse 6,84%. Atualmente, esse número ele varia. Mais o IPCA. Então, o que é o interessante? No nosso passado, poucas vezes a gente teve esse número alto, né, de IPCA mais 6 e alguma coisa. E toda vez que a gente teve esse IPCA mais 6, foi um investimento que deu bastante retorno para o acionista. Então não teve nenhum índice que foi maior que o IPCA mais 6 no longo prazo. Então, por isso que a gente fala que é a oportunidade da década. Realmente pode ser da década, porque nós não sabemos se isso vai ou não se repetir. Ou que se repetir, ele vai se repetir, mas quando que ele vai voltar a se repetir, que não é claro. Então, sim, ele pode ser, ele é uma grande oportunidade, não tenha dúvida. Compensa a gente tirar o dinheiro da renda variável e comprar IPCA então? Talvez não. Por quê? Quando você está tirando ele da renda variável, muitas vezes está vendendo na baixa para comprar um outro título. Ou seja, você comprou na alta, esse título foi caindo, ou essa ação foi caindo, ou esse fundo imobiliário foi caindo. Se você está pensando nisso, quer dizer que você está se sentindo desgostoso, né? Você está perdendo nesse ativo e quer comprar um título de renda fixa com pouco risco.
Então, só por esse fato não seria interessante. Porém, se você comprou um fundo imobiliário, que esse fundo ele não tem mais sentido, né? Que ele é um fundo de recebíveis e você comprou de maneira indevida ou sem saber, ele perdeu qualidade, você quer desfazer do fundo, talvez valha a pena sim você investir em IPCA. Qual que é o interessante? O interessante é que a gente nunca sabe o que acontece, né? Então, o IPCA hoje está 4,6%, ele pode aumentar, pode abaixar. O título, os juros hoje ele está a 10,75, vai ter uma próxima reunião agora, dia 6 de novembro, né, que é a reunião do Copom, a tendência é aumentar os juros, mas fato é que no longo prazo a gente nunca sabe o que vai acontecer. O que é o interessante então? A gente ter uma carteira diversificada, que independente do que aconteça, a gente esteja protegido. E na minha visão, essa carteira ela tem que ter diversos ativos de diversos setores. Então, iniciando, né, com renda de ações brasileiras. Posteriormente, eu defendo também a questão de fundos imobiliários, a gente ter fundos imobiliários na carteira, ter a parte mais de caixa, que seria fundos DI que você consegue, que eles são atrelados ao juro ou à taxa DI, que você consegue resgatar eles no D mais 0, D mais 1. Parte do nosso ativo, né, em ativos, parte dos nossos investimentos em ativos dolarizados, então em ações estrangeiras, e uma parte em renda fixa, que aí entra a parte do IPCA, ou atrelada ao IPCA ou pré-fixada. E dentro dessas rendas fixas também vale a questão de análise de rendas de crédito privado, que é você pegar um dinheiro, né, emprestar, em vez de emprestar para o governo, que é no caso do título, você emprestar o dinheiro para uma empresa. Então a gente precisa, para esse tipo de investimento, analisar bem a questão de qual empresa emprestar, porque é um ativo de risco, né? E voltando um pouquinho na questão do IPCA, outro ponto é os juros. O que é os juros, me perdoe? O que é os impostos? Então você ganha IPCA mais uma taxa, né? Hoje 6,84, mas no término o rendimento você precisa pagar um imposto. E qual que é esse imposto? Ele é da tabela regressiva. Então de 0 a 6 meses 22,5%, de 6 meses a 1 ano 20%, de 1 ano a 2 anos 17,5% e acima de 2 anos 15%. Então essa é a taxa de imposto em cima do rendimento para esse título. E qual que é um ponto de atenção? Apesar dele ser um título de renda fixa, ele varia, né, só para uma variação durante o período. Então se você comprou hoje, em 2029, que é a data do vencimento, ele vai exatamente pagar o IPCA mais o spread que você acordou na compra, né? Contudo, se você for sair antes desse título, você pode realmente vender ele a qualquer dia, só que aí você sofre o que chama de marcação ao mercado. O que isso quer dizer? Se o IPCA, né, se esse spread subiu, exemplo, né, eu comprei hoje a 6,84, daqui a um ano esse IPCA tá no mercado vendendo ele a IPCA mais 7, meu título vai estar desvalorizado. Pode ser que eu perca dinheiro se eu for desfazer dele. Contudo, se for ao contrário, se daqui a um ano ele tiver IPCA mais 5, meu título vai estar valorizado. Com certeza eu vou ganhar um spread em cima, né? Vou ganhar um retorno em cima vendendo ele antecipado. Então esses são os pontos do Tesouro, né? Principalmente do Tesouro IPCA. Na minha visão, é uma grande oportunidade de investir em IPCA. Contudo, de uma maneira diversificada. Eu não pegaria todo o meu dinheiro e aportaria em IPCA. Não, eu aportaria da maneira que eu comentei aí, de maneira diversificada. E se minha carteira estiver desbalanceada nesse momento, eu reaportaria para deixar ela balanceada. Nesse balanceamento aí, na minha carteira específica, eu balanceei em 20% cada um desses fatores. Então, 20% em ação brasileira, 20% em fundo imobiliário, 20% em caixa, 20% em ações estrangeiras
e 20% em fixo atrelado a IPCA ou pré-fixado. Se você quiser mais dicas, me segue no Instagram e se tiver alguma dúvida do que foi dito, manda nos comentários que eu responderei com prazer. Até a próxima!